Bom, a minha pergunta vai para a Universidade em Movimento. Na Poli, eles implantaram um sistema de endowment. Eu gostaria de saber qual que é a opinião da chapa sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora nós temos a resposta de 2 minutos da chapa Universidade em Movimento. A pergunta inicial deve ser: o que será isso? Bom, vamos lá. Em bom português, o sistema que os colegas estão apresentando é um sistema de arrecadação, é um fundo promovido por estudantes, por participantes da comunidade acadêmica, que serviria para fazer doações no sentido de melhorar a estrutura da universidade, a vida dos estudantes, enfim. Agora que a gente sabe do que está falando, vamos lá. O que a gente acha disso? Irina, discordo quando as pessoas colocam que a USP tem um problema de corte de verbas, que não tem dinheiro na USP. Acho que assim, a USP é uma universidade com um orçamento muito grande, sabe, que se insere talvez na lista, eu vi isso uma vez, se insere entre os 10 maiores orçamentos do país, na frente de muitas capitais, inclusive. Então, acho que o debate de orçamento ele não é bem um debate do tipo, a gente não tem dinheiro para fazer as coisas. Esse é o debate que os diretores de unidade apresentam. Esse é o debate que a diretora da FIFERASH apresenta para não contratar professor, ou que o reitor fala, tem dinheiro, mas a Alesp não libera os concursos para a gente apresentar. Então, assim, o que eu acho disso? Eu acho que a gente precisa parar de fugir pela tangente com promessas que me parecem muito assim, vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua, que na minha concepção é um programa individualista para uma universidade pública que precisa ter interesse público e gestão pública. E isso sim está saindo pelo ralo. Também vejo muita semelhança entre isso e as sugestões do reitor de tornar a USP um espaço de cursos pagos. Então, embora seja uma proposta que, me desculpa, ao meu ver, parece uma caridade, a proposta que vocês apresentam como grande bandeira do DCE, eu vejo nela um paralelo com a proposta que a reitoria faz, nas entrelinhas, quando dá entrevista para a Veja, de colocar cursos pagos dentro da USP e de tornar os cursos de graduação pagos. Então, eu gostaria de colocar que nós somos, com essa medida, sinceramente, nós somos contra essa medida, porque nós achamos que os esforços do movimento estudantil, e não só, os esforços da comunidade universitária, devem estar voltados para cuidar dos gastos da universidade, para fazer uma gestão pública com interesse público do dinheiro dessa universidade, para voltar para a população tudo que ela nos dá aqui com incentivo. Muito obrigado. Agora nós temos a réplica da chapa Reação de 1 minuto. Bom, Caetano, o que acontece é o seguinte, a gente vê que 80% mais ou menos do orçamento da USP está no sentido trabalhista, está sendo utilizado em salários. A gente também acha que a universidade, sendo pública, ela tem que ter um amplo apoio do governo, mas o que a gente vê é que nem sempre o governo está conseguindo colocar as verbas nos locais certos ou está conseguindo ampliar essa verba. O sistema de endowment seria uma tentativa de você auxiliar isso. Seria você utilizar o segundo e o terceiro setor para trazer mais investimento para dentro da universidade, repetindo, sem excluir o investimento público, claro, isso só seria uma complementação. Isso está sendo utilizado na Poli e está dando certo porque estão sendo refeitos alguns laboratórios, ele está sendo implantado esse dinheiro. Então a gente gostaria de pensar nisso para a USP toda, para ver também o que o estudante pensa sobre isso, qual que é a opinião dele. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós temos agora a tréplica da chapa Universidade em Movimento de 1 minuto e meio. Vamos lá. Bom, Irina, vou repetir. Eu considero a proposta que vocês apresentam, assim, sem grandes provocações nem nada, mas assim, eu vejo o mesmo sentido da proposta que vocês apresentam, por exemplo, o que aconteceu com as salas de aula na Faculdade de São Francisco. São pessoas que contribuem para auxiliar o difícil gasto da universidade, eles colocam uma placa de um banqueiro na porta de uma sala de aula. Então, assim, eu sou contra esse sentido de promover os gastos da universidade, de resolver os problemas da universidade. A gente tem uma questão na USP, por exemplo, os gastos com extensão universitária, certo? É 1/3 do que se gasta com pesquisa. Como os colegas colocaram nas falas anteriores, as fundações aqui dentro. As fundações, elas contribuem porque elas melhoram a estrutura da universidade, elas melhoram as salas de aula, tá. Qual que é a contrapartida? A contrapartida é, elas usam a estrutura física e humana da universidade, elas têm participação nos conselhos e na hora de votar a destinação das verbas dentro dos conselhos, porque elas têm participação, elas votam essas verbas não para graduação, não para dar mais professor para a FEA, por exemplo. Votam para melhorar os seus laboratórios que elas mesmas vão usar. Então, assim, nós estamos tratando de uma coisa muito séria aqui,
para a gente ficar com um discurso que beira a caridade de estudantes de classe média alta da USP. É o discurso do privilégio, é o discurso do individualismo. Com esse discurso, não, nós não concordamos com esse discurso. Então, eu tenho mais 6 segundos, eu só gostaria de deixar a pergunta. Como voltar o investimento que a população faz na USP para a população? Muito obrigado. Dando prosseguimento ao nosso debate, a gente entra agora no quarto e último bloco, que é o bloco de perguntas livres da plateia. Vai estar com o microfone, a gente vai fazer uma lista das pessoas inscritas. Acho melhor as pessoas virem se inscrever, faz uma fila aqui. Senão vai virar um caos, Quantas perguntas? Quantas perguntas? 10 pessoas. Gente, vamos limitar a 10 perguntas na primeira rodada, senão a gente vai ficar aqui meia hora só para fazer essas inscrições. Gente, tem tempo suficiente para todo mundo fazer as suas perguntas. A gente vai na primeira rodada. Vai ficar com o Marco, acho, não vai? Chega, vai ter outro bloco de perguntas, a gente já tem bastante gente na... Uma coisa. Me desculpa se eu não vi você na minha frente. Talvez eu não tenha visto. Cadê a primeira pessoa? Não, na próxima a gente vê quando se inscreve e a gente faz sorteio. Vai ser fudeu. Mas se vamos deixar uma outra lista para as pessoas se inscreverem. Fala isso. A gente vai deixar uma outra lista para as pessoas se inscreverem e a gente faz sorteio. Não, a outra vai ser sorteio. A gente faz sorteio de quantos? 15, 20? Do que puder, cara. Fala só. Pessoal, quem ainda tiver pergunta para fazer, a gente vai colocar a lista. Gente, a gente vai colocar a lista de perguntas para a segunda rodada na mesa ali no canto. Quem quiser fazer pergunta, vai lá, escreve o nome e depois a gente vai sortear a ordem dessas perguntas. Senão vai virar essa zona em primeiro lugar. A ordem e o tempo. Vamos deixar. Deixa eu pedir um esclarecimento. Quem que é a primeira pessoa? Se 9 das 10 pessoas perguntam para mim, eu respondo. Ou fala que a pergunta é para uma chapa, tem 20 segundos para falar. O pessoal que não estiver na fila para colocar o nome na lista, pode sentar, por favor, para a gente reformar. Cadê o microfone? Oi, alô? A primeira pergunta é do Thiago, da ECA. Thiago. Cadê o Thiago da ECA? Gente, as perguntas façam da plateia, por favor, a gente vai levar o microfone de vocês. Foi mal. Relaxa. Só para esclarecer, acho que nem todo mundo está ciente, as chapas com certeza estão. As perguntas têm que ser direcionadas a uma chapa, elas têm que ser feitas em 30 segundos e a resposta vai ter 2 minutos. Alô? Alô?
Minha pergunta é para a chapa Reação. Todo mundo que estuda na universidade sabe que um dos principais problemas é de infraestrutura. Quero saber como a proposta do Endowment resolve. Por que cursos, como a Letras, as pessoas têm aulas em salas muito antigas, onde não há reformas, em que sai pessoa para fora da sala? Como que o Endowment vai resolver isso? Porque o que me parece é que vai ficar nas mãos do investimento privado se o investimento vai para curso A ou se vai para curso B. Primeira pergunta. E a segunda, vocês dizem que não estão com a reitoria, mas se posicionem, Univesp, PM no campus, cursos pagos na FEA, o que acham disso? Por favor. Obrigado. A chapa Reação tem agora 2 minutos para a resposta. Primeiro, eu gostaria de falar que eu fico impressionado com o despreparo intelectual e pessoal de algumas pessoas sobre algumas questões. Eu fiquei sabendo agora, nesse momento, nesse debate, que a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, vive de caridade, de alguns bilhões de caridade. A questão é, existem dogmatismos que são preservados aqui dentro da universidade que não significam privatização. Então, existe um dogmatismo que tudo é do contra. Eu estudo na filosofia, eu sei como é que é estudar lá com 3 helicópteros no ouvido, com o professor falando com o microfone, que esquece que está com o microfone, e com gente gritando e falando do lado. Já reclamei disso várias vezes. É uma questão, falta dinheiro, falta. Agora, como é que nós vamos apoiar questões sociais dentro do governo, se nós vamos ter que brigar com o governo por mais verbas e arrancar dinheiro de onde? Arrancar dinheiro da saúde? Arrancar dinheiro da educação básica? A generosidade, ela existe. Existem pessoas, o capitalismo tão criticado por todos aqui dentro, ele não é simplesmente o explorador, ele também é generoso. E ele pode, sim, ajudar as pessoas a estudarem em salas melhores, e isso tem acontecido aqui dentro da FEA e acontecido dentro da Poli também. Sobre as outras coisas que você perguntou, por favor, acesse a nossa carta programa, todas as respostas estão lá. Tem aproximadamente 21 páginas. Muito obrigada. Se você não quiser ver, é direito seu. Muito obrigada. Gente, vamos evitar bate-boca. Não tem réplica nem tréplica no quarto bloco. Mais uma vez, a gente pede para as pessoas evitarem manifestações durante as falas das chapas. A gente não tem como recolocar o tempo das chapas, então a gente pede, por favor, para que a gente evite essa situação. A segunda pessoa inscrita é a Boff, desculpa. Agora vai ser. Também conhecido como Boff, gente. Tem 30 segundos. Vai lá, Boff. Então, companheiros, na verdade a pergunta que eu vou fazer é para a chapa 27 de outubro, mas na verdade diz respeito ao posicionamento de todas as chapas aqui. O companheiro colocou ali que o BUSP é uma grande conquista dos estudantes, mas é sabido que uma porcentagem expressiva de, digamos, 8 mil terceirizados, trabalhadores da limpeza e da segurança, estão excluídos dessa grande conquista. Durante todo o processo de luta dentro da universidade, um marco na obtenção de conquistas tem sido a aliança com trabalhadores, a aliança com os setores de fora, e inclusive nesse último período... O tempo acabou. Já acabou? Então eu quero perguntar, como os companheiros da chapa 27 de outubro, mas também estendo a pergunta a todos os que não falaram um A sobre os trabalhadores, como eles acham que deve se dar a relação com os trabalhadores? Olha, em primeiro lugar, eu concordo plenamente que o BUSP não é uma conquista dos estudantes. Inclusive, esse é o discurso da reitoria, de que é para ajudar o CRUSP, de que é para ajudar os estudantes, de que é para ajudar a todos, etc., etc. O BUSP é mais uma medida de precarização da universidade. O BUSP é mais uma medida que prepara a demissão de funcionários. O BUSP é cobrar de todos aqueles que não têm a carteirinha USP para poder passar por dentro desse espaço público. Agora, o companheiro colocou uma questão em particular em relação aos trabalhadores e aos trabalhadores terceirizados. De fato, inclusive, o pretexto da reitoria para colocar a PM aqui dentro foi uma campanha de medo, se aproveitando de maneira oportunista de uma tragédia que foi o assassinato de um estudante. Agora, a reitoria nunca fala de outras mortes que aconteceram dentro dessa universidade. Uma delas foi, no ano passado, a morte de José Ferreira. José Ferreira era um trabalhador dessa universidade, trabalhador terceirizado. Ele foi assassinado, ele foi morto por consequência da política de precarização do trabalho dessa reitoria.
morreu vítima de um acidente de trabalho. Outra morte é a da Cícera, também trabalhadora terceirizada. Ela foi assassinada com uma bala na nuca por essa mesma PM quando estava voltando para casa na São Remo. Sem sombra de dúvida, são esses setores, o conjunto dos trabalhadores, o povo pobre que vive na São Remo, os trabalhadores terceirizados mais precarizados, os trabalhadores da USP, organizados no seu sindicato, que são os nossos aliados essenciais para poder transformar radicalmente essa universidade. Eu só queria completar, né, que o ataque que a reitoria faz aos trabalhadores é também um ataque ao movimento estudantil e aos estudantes, né? Essa questão do BUSP mesmo, fica bem claro que é uma privatização do ônibus, porque agora a USP não tem mais circular, ela terceirizou para a SP Trans, que é uma empresa privada, e os trabalhadores terceirizados não têm acesso, né, a esse... Bom, acabou meu tempo. Obrigado. A próxima pergunta é do Maurício, da Filosofia. Murilo. Boa noite, meu nome é Murilo, sou estudante de Filosofia, faço parte do Grupo Território Livre. A gente fazia parte da chapa 27 de outubro, nos retiramos, estamos defendendo o voto crítico na chapa Não Vou Me Adaptar, e apesar das divergências que a gente possui, e a pergunta é exatamente para eles. Eu acho que para qualquer estudante que está aqui, fica claro que existe uma polarização evidente para todos os estudantes, que é a chapa Reação, a chapa que contribui para o projeto da reitoria, do Rodas, a chapa do Rodas, em última instância, e outros estudantes que defendem um outro projeto de universidade. Eu queria saber o que eles acham de ter várias chapas de esquerda inscritas no processo eleitoral quando a questão é lutar contra o Rodas na eleição. Murilo tratou de uma questão que é central para a nossa chapa. É justamente o que o Pedrinho já colocou numa intervenção anterior deles. Nós defendemos a construção da unidade no movimento estudantil. Inclusive, propusemos para outras chapas que fazem parte desse processo eleitoral a construção dessa unidade. Nós acreditamos que, para além de divergências que existem no movimento estudantil, a mobilização do ano passado deu demonstrações claras de que existem eixos que nos unificam em defesa de democratização da estrutura de poder. Se nós não lutarmos por uma maior participação política da comunidade universitária, como a pluralidade dos estudantes vai poder se manifestar nos rumos da USP? Hoje, na verdade, não há possibilidade de uma voz dissonante dentro da universidade. Quem pauta os rumos da Universidade de São Paulo é o governo estadual, que define quem são os reitores já há muitos anos, e se nós não resgatarmos as bandeiras históricas do movimento estudantil, em construção, na defesa das diretas para reitor, na defesa de uma série de questões que nós sabemos que unificam, na verdade, todas as chapas que se colocam contra o projeto alternativo, o projeto da reitoria para a Universidade de São Paulo, nós achamos que não há possibilidade de nós obtermos, de fato, uma vitória. A mobilização do ano passado demonstrou que há possibilidade de capilaridade, de nós envolvermos o conjunto dos estudantes na construção dessa luta, que tocam em diversas questões que são concretas aos estudantes, falta de professores, falta de infraestrutura, uma série de questões que apontam para um desvirtuamento do caráter público da Universidade de São Paulo, e nós temos certeza de que as chapas que hoje disputam o DCE e que constroem o movimento estudantil têm acordo que a luta central no ano de 2012 contra a política do Rodas é em defesa de uma universidade pública, democrática, com a produção científica voltada para os interesses da população. Obrigado. Próxima pergunta é da Lara. Yara, desculpa. Só uma coisa, a gente, devido ao enorme número de pessoas que colocaram o nome na segunda lista, a mesa optou por encerrar a inscrição. A gente vai fazer, quando chegar na segunda rodada de perguntas, a gente vai fazer um sorteio das pessoas que estão inscritas e não vai mais ter a gente não vai seguir até por uma questão de horário da fé. As pessoas têm aula, a gente vai encerrar. A pergunta vai para a chapa Reação. Vocês disseram que o reitor é generoso. Eu gostaria que você me explicasse a forma como se deu a desocupação da reitoria o ano passado. Nós falamos que existem pessoas dentro do sistema capitalista que são generosos. Eu não, em nenhum momento falei o reitor. E a desocupação, você se refere a qual das duas? Na reitoria. Na reitoria. A reitoria. A desocupação da reitoria ela foi feita depois de uma ordem judicial.
Então, a USP, ela fez o que ela tinha que ter feito. O reitor, ele não é um monarca, ele tem que responder de acordo com o regimento e de acordo com os nossos códigos civil, criminal e etc. Que eu saiba, a informação que eu tenho, as pessoas receberam um oficial de justiça e foram comunicadas de que haveria uma reintegração de posse. Posteriormente, foi negociada uma prorrogação com a juíza e depois houve a reintegração. Agora, vocês me desculpem, eu já participei de ocupação. Quando ocupação, você entra com a porta aberta, você não arromba. Ocupação, você entra durante o dia. A negociação é maravilhosa, vocês estão vendo como é que ela acontece. Ela se preserva dessa forma. A negociação com os estudantes naquela época foi uma maravilha. Tanto eu não acompanhei a questão com a justiça e com a juíza, mas negociar, eu fui até a porta da reitoria. E está no blog Estudantes USP, .wordpress, o meu relato de como eu fui tratado. Havia pessoas da Poli também que são testemunhas. Eu fui até lá e tentei conversar com os estudantes e sei como é que eu fui tratado. Então, se é esse o exemplo de Estado democrático de direito que vocês propõem, também existe. A gente pode ter 1000 censuras ao reitor, mas eu tenho que pedir desculpas aos estudantes, a forma como aquilo foi feito, nós não podemos concordar. Obrigado. A próxima pergunta é do Bahia, da Letras. Obrigado. Gente, boa noite. Eu sou o Bahia, da Linguística da Letras, e a minha pergunta vai no sentido de algo que o Pedrinho já tocou aqui antes. Esse ano, durante a reintegração de posse do DCE, uma arma foi apontada para o rosto do único estudante negro que estava nessa reintegração de posse. Ainda nesse ano, uma mulher grávida foi presa na reintegração de posse da moradia retomada. Várias mulheres aqui correm o risco de serem estupradas na USP, como já foram várias dentro da universidade. 2 anos atrás, um jornal da farmácia incitava os estudantes a jogar merda no homossexual. A minha pergunta é, como uma chapa que tem um membro que afirma no seu Twitter que o homossexualismo é doença e tem cura, vai combater as opressões e os preconceitos na universidade? A chapa tem 2 minutos, eu só pediria que a chapa não fosse interrompida, por favor. Eu acho muito bom que alguém fale de violência contra a mulher aqui, porque eu, inclusive, fui uma das mulheres que sofreu violência dentro do CRUSP. E eu acho muito legal que você levante isso, porque quando eu sofri a violência, eu chamei a guarda universitária. E a guarda universitária ficou com medo do estudante que tinha feito a violência, porque ela disse, depois ele vai agredir a gente no bandejão, a gente não tem o que fazer depois. Quando eu falei com os alunos do movimento estudantil, olha, a gente resolve entre a gente, mas não chama a polícia não, tá? Eu processei o estudante, eu ganhei a causa. Ele continua no CRUSP. Por incompetência da COSEAS? Também. Mas porque vocês também dão uma moratória para isso. Vocês permitem, vocês não deixam que um órgão entre para retirar quem fez alguma coisa errada e dá margem para isso. Você quer falar de violência da mulher aqui? Eu acho que assim, você tem que se informar um pouco mais. Sobre as outras questões, eu acho que é o seguinte, é o direito religioso de cada um se colocar. Não houve o que você está dizendo, que um membro nosso foi contra o homossexualismo. Isso não aconteceu. Isso foi tirado do Twitter, vocês interpretaram dessa forma. Foi uma questão relativa a câncer também. Disso vocês não falaram, né? Muito engraçado. E o que ele quis dizer foi totalmente outra coisa. Ele não é contra o homossexualismo, ele está ali, se você quiser conversar com ele. Ele é um promotor... Gente, eles me interrompem. Pede para não interromper, por favor. Então, por favor, a única coisa que eu peço é o seguinte, vocês caricaturam a gente, falam que a gente tem determinadas posições, colocam a gente como se a gente fosse inferno. Meu Deus, gente, muitas vezes vocês também não pensam no que vocês colocam, vocês simplesmente falam, não, se eu fizer isso, eu vou ser de esquerda. Não, se eu fizer isso, eu não vou ser. E vocês tiram o raciocínio das coisas, vocês agem baseados numa ideologia, mas vocês não raciocinam sobre isso algumas vezes. Muito obrigada. Gente, te pede que não tem réplica, não tem tréplica. Eu não disse que homossexualidade é doença, amiga. Você está ouvindo coisa. Irina, não tem réplica. Gente, no bloco 4 não tem réplica, não tem tréplica. A próxima pergunta... A próxima pergunta é do Éder. Éder Nunes. Olá, eu queria fazer uma pergunta para a chapa não me adaptar. Eu queria refletir sobre a questão do movimento estudantil, o sectarismo constante do movimento que existe de forma estrutural.
2006, houve uma agressão ao professor da física que quis passar em um piquete, né? Que estava tendo piquete, quem queria dar aula, ele tentou passar e foi agredido. 2009, houve ameaça de morte a um estudante que se proclamou contra a greve na... Conclui, Éder, por favor. Okay. Então, só vou terminar aqui no caso. 2011, houve agressão ao jornalista. Agressão... Por favor, Éder, conclua. Então, minha pergunta é a seguinte. Como o movimento estudantil ele quer agregar estudantes, sendo que há um histórico constante de agressões, de violências, depredações, e isso mancha o movimento estudantil. Como agregar estudantes dessa maneira? Conclua. Muito obrigado. Antes da mesa ceder a palavra à chapa Não Vou Me Adaptar, ela gostaria de pedir, primeiramente, para que a plateia não interrompa enquanto a pessoa estiver fazendo a pergunta, enquanto as chapas estiverem respondendo, para o bom prosseguimento do debate. Agora, 2 minutos para a chapa Não Vou Me Adaptar responder a pergunta. Obrigado. Tá. Eu acho que muitas vezes é colocada a questão do direito de ir e vir dentro da universidade. Para a chapa Não Vou Me Adaptar, a principal transgressão a esse direito de ir e vir que acontece dentro da USP, infelizmente, são das pessoas que não são da universidade, não estudam, não trabalham ou não lecionam aqui e que, infelizmente, todos os dias encontram dificuldades para estar aqui dentro. Concordo com o que foi colocado anteriormente aqui em relação ao BUSP. Eu disse que o Roda só deu o benefício do ônibus daqui até o metrô porque nós nos mobilizamos. Mas é evidente que o BUSP também tem um caráter de impedir com quem é de fora da universidade frequente aqui dentro. Eu acho que as grandes manifestações de violência que acontecem dentro da universidade são as manifestações protagonizadas pela reitoria. Quem colocou 400 policiais da tropa de choque dentro da universidade? Quem colocou cavalaria dentro da USP? Quem colocou helicópteros aqui dentro? Quem tem militarizado a universidade? Quem tem resolvido todos os problemas políticos, ou tentado resolver os problemas políticos dentro da USP, com a militarização? Como diz o professor Vladimir Safatri, da filosofia, que é um grande lutador que está sempre do lado do movimento estudantil, o Rodas gosta de apagar fogo na USP com querosene. É assim que ele faz. Agora, em relação ao que colocou o companheiro, aos fóruns do movimento estudantil, todos nós sabemos que os fóruns do movimento estudantil têm problemas. O que nós temos que ter aqui no debate entre as chapas do DCE é como é que nós vamos solucionar esses problemas. E eu acho que a única maneira da gente solucionar e fazer com que os fóruns sejam cada vez mais receptivos para todos os estudantes da universidade, para a gente construir um movimento estudantil amplo, é fazendo com que o movimento estudantil esteja no dia a dia de cada um dos estudantes da universidade. E não desconstruir o movimento estudantil como o discurso apresentado aqui pelo colega apresentou. E muito menos dizendo que o lado da violência está desse lado quando integrantes da própria reação cometem violências nesse sentido. O estudante Rodrigo, conhecido como Malufinho, apareceu armado numa assembleia na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E ameaçou a pessoa da assembleia dizendo que estava armado. Pedro, o seu tempo interrompeu. Obrigado. O seu tempo terminou. Se tiver como aumentar o volume desse microfone aqui, por favor. Estudante Lara. Pergunta. Tem 30 segundos. Boa noite, eu sou moradora do CRUSP e estudante de pedagogia. Eu gostaria de perguntar para a Reação, que a Reação anunciou que o BUSP foi uma vitória de vocês, como proposta já atendida em conversa com a reitoria. O movimento estudantil das greves e das ocupações, que fez essa solicitação junto com a Associação de Moradores do CRUSP e os moradores que não têm ligação com a associação. E eu gostaria de saber o porquê que, se é assim que vocês querem representar os estudantes, através de manobras políticas e conversas com a reitoria antes do processo eleitoral. A gente vai... A chapa Reação pediu direito de resposta pela ofensa ao estudante Rodrigo, que pertence à chapa e não está presente. Então, a gente vai acrescentar 30 segundos ao tempo deles. Só esclarecendo que o evento que aconteceu na EASH, ele estava filmando a Assembleia e foi solicitado que devolvesse o chip. Ele tentou sair da Assembleia e foi feito um cárcere privado e ele ameaçou... existe cárcere privado. E ele ameaçou... É verdade, ele ameaçou... Eu posso terminar de falar? Deixa eu... Eu costumo ouvir as pessoas quando elas estão falando.
Ele ameaçou, eu não concordo com essa atitude, a gente já conversou a respeito. Ele ameaçou, disse que estava armado, mas não estava. E os membros do movimento estudantil que estavam lá chamaram a polícia, que foi revistar o carro dele e o próprio Rodrigo. Sim, eu vou falar. A questão da moradora do CRUSP, essa proposta do circular, ela está na carta proposta. Eu não tenho conhecimento de negociação nenhuma com a reitoria. Assim, a interpretação... Gente, não, a gente posso pede